E você aí sentado, se você puder abrir a Escritura conosco, 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 3. Segundo Timóteo, capítulo 2, verso 3, diz assim, a partir do verso 1, está escrito assim: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, serão avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, serão ingratos, irreverentes, desafeiçoados, serão implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, serão cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma, aparência de piedade, mas negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes, pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar aquelas mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos da mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Queria que você fechasse seus olhos sentado. Senhor Deus, que o Senhor agora venha falar no nosso entendimento, conduzir o nosso entendimento cativo a Ti, Senhor. Que nós venhamos a nos concentrar agora na palavra da Tua verdade. Que nós venhamos agora, Senhor, colocar o nosso coração aberto para que nós venhamos a receber mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Amém. Hoje, minha sogra está passando esses dias lá na minha casa, porque a minha esposa ela fez uma cirurgia e ainda está se recuperando, e esse é o motivo dela não estar aqui hoje. Mas hoje, quando a gente acordou, todos nós acordamos sentindo um cheiro terrível de fumaça. Acho que todo mundo sentiu isso. Eu já fui procurar entre os vizinhos, que normalmente quando eu sinto o cheiro de fumaça, eu já imagino algum velho tocando fogo em alguma coisa, porque aqui no Gama é muito desse jeito. Os velhos, eles não têm nada para fazer, estão aposentados, né? Não estou criticando os velhos não, mas é desse jeito. Eles gostam de tocar fogo em alguma coisa. Então eu já fui procurando, quem será que tocou fogo em algo aqui? Aí já fui procurando na rua, eu olhei, estava tudo nublado. Eu falei, gente, será que é o Gama todo? Mas não, é o Gama, é uma parte grande do Goiás, é muita coisa que está nublada hoje. E eu me recordo que a minha sogra, ela saiu lá, né? Coloquei lá umas calças para lavar, para bater na máquina, né? Hoje a gente nem roupa lava, a gente só coloca para bater. E aí, quando eu tirei ali para colocar para secar, eu vi minha esposa falando, a mãe falou que lá fora tá parecendo um apocalipse.
Aí eu falei, sério? Aí eu dei uma olhada, realmente o sol estava laranjadinho, no meio-dia, e você podia ver o sol. Se hoje tivesse um eclipse solar, eu acho que o povo entrava até em desespero, mas ia ser perfeito para você olhar o eclipse solar por causa do tempo nublado, você ia ver com melhor perfeição. E aí, quando ela me falou aquilo, eu vim aqui para casa com isso na mente, né? Poxa, hoje está com uma cara apocalíptica, né? Está com uma cara assim bem diferente. Eu lembro que há um tempo atrás eu vi um meme, né? Um cara que eles diziam que uns cientistas russos sempre ficam inventando moda, né? Aí uns cientistas, eu acho que russos ou chineses. Esses dois povos, quando tem russo ou chinês, e é cientista, eles vão fazer alguma coisa que é temerosa. Eu lembro que alguns anos atrás eles estavam preparando para fazer o primeiro transplante de cabeça. Negócio assim bizarro, né? Se você para analisar, de repente tirar uma cabeça de um e colocar no outro. E a preparação para esse transplante de cabeça, segundo eles diziam, seriam mais ou menos 36 horas de cirurgia, com as equipes ali, elas como fala? Elas ali uma trocando, uma se substituindo entre a outra, mas seriam 36 horas de cirurgia. E eu me recordo que uns dias atrás eu vi um texto, eu não lembro se era chinês ou era russo, mas eles estavam querendo utilizar lá um tipo de vírus que conseguia por alguns minutos trazer um morto à vida. Olha só que doideira. E aí eu falei, ixi, isso daí não vai dar bom, né? Aí tinha um comentário logo embaixo, sempre ler comentário de postagem é o mais divertido, né? Que você se diverte muito mais com os comentários do que com a postagem. E tinha um cara assim escrito assim embaixo: eu me preparei para minha vida toda vendo filme de zumbi, chegou a hora de eu usar os meus dons. E aí a gente vendo essas questões apocalípticas, um dia que parece com o apocalipse, isso tudo vem à mente da gente quando a gente olha para esse mundo maluco que está diante de nós. Mas Paulo, ele nos trouxe uma visão apocalíptica, uma visão escatológica, um pouco mais pé no chão, um pouco mais realista. Não que eu não duvide que muitas coisas estranhas no cosmos vão acontecer, pelo contrário, Apocalipse, o livro de Apocalipse, ele mostra uma revolta do cosmos, da criação contra o ser humano. A grande realidade é que o Apocalipse é a criação se revoltando contra o ser humano. E aí nós chegamos neste texto de Paulo aqui, e aí ele vai falar o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias, e a palavra que em grego, essas duas palavras significam escateneri, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. E aí ele começa a trazer características dos homens dos últimos dias, e aí ele começa já dizendo o seguinte, que é o mais natural, e que no tempo de Jesus já ressoava isso de modo gritante, que era o homem sendo egoísta, porque a grande realidade da humanidade, desde que o homem ele corta o seu cordão umbilical com Deus, desde que o homem ali diante da árvore da ciência do bem e do mal, ainda dentro do Éden, ele declara a sua independência do Deus Altíssimo, e ele diz: eu não preciso de você, agora eu serei como Deus, conhecedor do bem e do mal. A partir daquele momento o homem já adentra, ele dá um mergulho no abismo do egocentrismo e do egoísmo, e mergulhando ali, ele começa a entender o quanto ele é podre, porque nós temos uma visão ainda pela superfície da nossa podridão, e olhando apenas a superfície da podridão humana, a gente já fica abismado, a gente já fica estupefato, a gente já fica embasbacado só de olhar a superfície da maldade humana. E eu digo para vocês, quando você olha os atos mais cruéis que se manifestaram na humanidade até os dias de hoje, como por exemplo um Hitler que se levanta na Alemanha nazista, perseguindo judeus, poloneses, perseguindo
um monte de etnias, perseguindo testemunhas de Jeová, perseguindo, entre outros, ciganos, e colocando qualquer um que fosse especial ou atípico, ele submetia a todo tipo de sofrimento, de experiência. Quando você olha esse grau de maldade, ainda assim, isso é apenas a superfície da maldade humana, porque quando adentra-se ao coração, quando há um mergulho no fundo do ser humano, você percebe que essa podridão, ela é latente, e ela está presente em cada um de nós. Isso é de modo simples, eu posso dizer para você. Quem aqui já não pensou, se eu tivesse o poder de um X-Men, fulaninho não fazia isso comigo. Se eu tivesse um poder um pouquinho melhor, eu duvido se alguns políticos fariam isso que estão fazendo nesse país. Qualquer um já teve esse tipo de mente, porque a nossa mente, ela é vingativa, a nossa mente, ela pende sempre para a justiça própria, para a justiça pessoal. E o egoísmo não adianta, é a primeira característica de todo ser humano. Quando eu olho para bebês, eu lembro do Paul Washer falando acerca da maldade que já vem no ser humano. Porque o salmista, ele vai dizendo lá em Salmo 51, no verso 5, eis que em iniquidade eu fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. E aí o Paul Washer fala assim, né? Quando você vê uma criança de 1 aninho, que acabou de aprender a andar, ela começa a dar a birra por um brinquedo, e quando você tira, por exemplo, aquele brinquedo de perto dela, ou então tá 2 ali brincando, e você já viu, criança só precisa de 2 para já começar uma pequena guerra no universo deles, uma guerra mundial infantil, já começa com 2 crianças, deixa elas uma tarde toda. Eu duvido que 2 crianças juntas uma tarde toda passem a tarde toda sem brigar. Só de uma forma elas passam a tarde toda sem brigar, se estiverem dormindo. Mas se estiver brincando, vai ter briga, vai ter confusão. E o Paul Washer, ele diz o seguinte, ele fala que se ele tivesse 1,80 m, se aquela criança tivesse 1,80 m e pesasse 90 quilos, ela pegaria o que ela queria e te deixaria sangrando, mas ela não deixaria de ter o que ela queria. Porque a realidade é essa, o ser humano, ele nasce mal, profundamente mal. Então, homens egoístas, amantes de si mesmos, eu amo a Escritura por causa disso. Porque a Escritura, ela consegue desnudar tão claramente a alma humana, que a Escritura, ela não vem com nenhuma palavra coach da atualidade. Você não encontra na Escritura qualquer palavra do tipo, valorize-se a si mesmo, você precisa se valorizar mais. Quem já leu isso na Escritura? Alguém já leu isso na Escritura? Você precisa dar mais valor a você, você precisa se amar mais. Isso não tem na Escritura. Pode ler de Gênesis a Apocalipse, e eu já me dediquei a ler algumas vezes, e eu digo para vocês, nunca encontrei isso, porque uma realidade cabal da Escritura é que todo ser humano pensa primeiro em si. E quando você fala até mesmo de um suicida, ele está tão introjetado na sua dor pessoal, ele está tão aprofundado na sua realidade, que ele não consegue mais enxergar o que está em volta dele. Tanto é que quando suicida, ele toma o ato de tirar a própria vida, ele já não consegue pensar no que aquilo vai causar nos filhos, na ferida eterna, no trauma perpétuo que aquilo vai causar nos filhos, que vai causar na esposa, que vai causar nos pais, que vai causar nos amigos, que vai causar em quem o ama. Ele não consegue perceber o quanto que aquilo vai machucá-los, porque ele está tão voltado para si,
E não é por falta de amor próprio que um suicida tira a própria vida. Antes é justamente porque se ama profundamente. E que se saísse um pouco de si, do amor de si, do egocentrismo, do egoísmo, se saísse um pouco, se libertasse, se tirasse o si mesmo do seu rosto e afastasse um pouco para distante dele mesmo, ele ia conseguir ver o número de pessoas que estão em volta dele e que seriam atingidos por aquele ato de por aquele ato de egoísmo. E aqui eu não estou aqui julgando se um suicida vai para o céu ou para o inferno, não estou adentrando neste mérito, porque estas coisas só o Senhor é que vai traduzir cada pessoa, só o Senhor é que vai saber de cada um o que será salvo ou não. Mas eu estou apenas te dizendo que os atos humanos, eles sempre estão vinculados a este egoísmo. E por isso que a primeira característica que Paulo ele traz para este texto é o egoísmo. Mas não somente o egoísmo. Ele vai dizer o seguinte: são avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, sem afeição, implacáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo a forma de piedade, mas negando-lhe a eficácia da piedade. Todas essas características têm a sua gênese no orgulho e no egoísmo, e tudo vai acontecendo como uma espiral de autodestruição e de autoaniquilação. Eu estava comentando no Instagram essa semana sobre aquela música do Projota com a Anitta que eles gravaram já há alguns anos. Eu creio que foi mais ou menos em 2017, 2016 que eles gravaram essa música, que tem uma parte que diz assim: hoje ninguém mais se apega, só se pega. Hoje ninguém mais se apega, só se pega. E aí a gente olha para os amores atuais, a gente olha para as realidades atuais e a gente percebe que é nesse vazio que nós estamos mergulhados. Nós mergulhamos nesse vazio que objetifica o outro. Eu ainda comentava sobre isso, que nós nos viciamos em novidade. Vocês notaram isso? Que nós nos viciamos em novidade? Antigamente, para aparecer uma coisa nova, era extremamente difícil. Normalmente o que de novo aparecia no passado, na Idade Média, em outros tempos, sabe o que era? Era doença ou guerra, ou era fome. Idos de 1300 aproximadamente, por 2 anos, o planeta Terra ele passou pelo pior inverno. Houve um vulcão que ele entrou em erupção, e essa erupção fez com que durante um período grande de tempo o mundo ficasse debaixo de cinzas. E essas cinzas fizeram com que o tempo na Europa ficasse totalmente virado do avesso. E o povo que era acostumado sempre a mesma coisa, o pessoal nascia, crescia, se reproduzia, morria, sem muitas novidades. A maioria era plebeu, eram poucos que participavam de alguma elite. A maioria vivia como plebeu, vivia numa pobreza terrível. E aí de repente o inverno se estende, e por 2 anos praticamente não teve verão. E quando você vai para os países europeus, e você entende a diferença do europeu para o brasileiro, por causa principalmente do clima. O europeu ele tem pouco tempo para poder trabalhar muito, a fim de produzir bastante comida para ter uma reserva para o inverno, porque quando ele entra no inverno, ele vai ter que trabalhar para procurar lenha, para procurar isso, para manter-se aquecido, porque o inverno lá é terrível.
O brasileiro, porque ele pode plantar praticamente o ano todo, o brasileiro ele já gosta de acordar mais tarde, ele não gosta de trabalhar todos os dias da semana. Eu vejo agora, na campanha salarial que está tendo lá no meu trabalho, eles indo para a Febraban e eles pedindo o seguinte: não, a gente quer que os bancários tenham a possibilidade de trabalhar apenas 4 dias por semana. Eu falei, gente do céu, por que não decreta férias eternas para a gente? Trabalho 5 dias, eu já não acho muito, imagina só 4 dias por semana. Mas sindicato é meio engraçado, eles querem direitos e direitos e direitos e direitos, e vai desse jeito. Mas o europeu, quando ele chega ali naquela época, e que começa uma fome avassaladora, o que ocorre? Quem tinha dinheiro, eles começam a comprar comida para armazenar, e começam a comprar, e o que acontece? Começa a faltar no mercado. Então a novidade daqueles 2 anos foi uma fome avassaladora, onde quando alguém de uma família morria, os vizinhos desenterravam o corpo para poder se alimentar. Então a novidade era em cima dessa crueldade, e a gente caminha a Idade Média praticamente toda sem muitas novidades. E aí a gente vai para o renascentismo, do renascentismo a gente chega no iluminismo a gente entra no romantismo a gente já entra na Semana de Arte Moderna, já no século XX, e a gente já começa a caminhar para o niilismo, para um existencialismo, e para todas essas revoluções que foram acontecendo na sociedade até os nossos dias. Mas a partir da Revolução Industrial, e agora com a Revolução Tecnológica, todos os dias há uma novidade, e o ser humano ele se viciou nisso. E quando ele se vicia na novidade, ele começa necessariamente a achar tediosa qualquer coisa que seja duradoura. Por isso que os casamentos têm sido cada vez menos duradouros. Por isso que os pais, eles não conseguem mais ter uma dedicação de muito tempo aos filhos, porque eles precisam de algo novo. E filho demanda tédio. Filho, ele vai ficar naquela repetição durante vários meses. Está ali a Larissa com o neném mais André, a nenenzinha, e é vários meses que eles só fazem comer, fazer cocô e dormir, comer, fazer cocô e dormir, comer, fazer cocô e dormir, e não vai muito disso. E quando eles dão um sorrisinho, ou fala papai e mamãe, aí você vê os pais se empolgando muito, porque gente, aquilo é uma novidade. Aí falou mamãe, ou falou papai primeiro do que mamãe, já vira uma guerra na família, já vira uma briga entre todo mundo. Poxa, eu passo aqui o tempo todo com esse menino e fala papai primeiro, não é possível, isso é muita ingratidão desse menino. E aí vai desse jeito que vai acontecendo. Hoje em dia, o ser humano ele quer ter um bichinho ao invés de ter o filho. Sabe por quê? O filho vai prender sua atenção provavelmente até o dia que você morrer, se ele não morrer primeiro que você. Mas ele vai prender sua atenção até o dia que você morrer. Minha mãe, toda semana, eu tenho 42 anos de idade, já estou um homem de meia idade, caminhando para daqui a uns anos ser idoso, entendeu? E minha mãe, toda semana, ela tem que mandar uma mensagem: meu filho, como que você está? Não deixa de se preocupar com a gente. Já um bichinho não, você tem por no máximo 10 anos, o bichinho já está morrendo. Por isso que a maioria das pessoas, quem é que quer criar tartaruga aqui? Eu vi a foto esses dias de uma tartaruga em 1800 e não sei quanto, aí depois a foto da mesma tartaruga em 1937, depois a foto da mesma tartaruga em 1994, e agora uma foto recente de 2022, e a tartaruga está viva. Bicho chato, fica ali vivo o tempo todo, não vem um novo para te alegrar. Já o ser humano, ele está preferindo o bichinho, ele está preferindo o Tamagotchi, ele está preferindo o Pou do celular, ele está preferindo outras coisas por causa dessa ânsia por novidade. Nessa ânsia por novidade, dentro do egoísmo do homem, ele vai cada vez mais
trocando, objetificando pessoas, e troca, e troca, e troca, e aí essa música se torna a grande realidade. Hoje a gente não se apega, só se pega. E não somente isso, nós vivemos num tempo onde as pessoas, na ânsia delas por novidade, elas têm uma necessidade de se auto-enganar, achando-se sempre novas. Cara, e a gente entra no tempo dos filtros. É impressionante isso. Do Snapchat, como é que fala isso daí? É isso, não é, gente? Onde todo mundo sempre muda o próprio rosto. Eu estive solteiro há um tempo atrás, e aí de vez em quando, a gente solteiro, né, quer conhecer uma pessoa nova, a gente marca de sair, essas coisas. Essa pregação minha esposa não pode ver não, tá bom? Mas ela sabe disso. Mas nesse tempo, eu me recordo que às vezes a gente marcava, a pessoa parecia uma nas fotos. Quando a gente ia ver pessoalmente, a gente falava assim, o que aconteceu? Meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Essa foto, tá difícil as coisas hoje, gente. Graças a Deus eu me casei, porque tá difícil. O povo tá te enganando de todo jeito. Vocês estão compreendendo? Chegava lá, era outra pessoa. E a pessoa vive num auto-engano terrível. Porque a menina que coloca aquele monte de filtro, e ela não é bonitinha do jeito que aparece ali no Instagram, aí vai aparecer aquele homem bonitão, e vai curtir a foto dela, comentar, e ela vai falar, não, olha só como eu sou gata, como eu sou linda, mas ela é normal como todo mundo. E aí ela vai deixar de procurar os carinhas normais, como 99% dos homens são normaizinhos, vai querer ficar com feinho normal, porque se acha a gatona, a última Coca-Cola do deserto, se acha o último biscoito do pacote, e aí fica um monte de solteirona, porque começa a ser exigente demais, mas não consegue ter a capacidade de se olhar no espelho e se ver, porque hoje as pessoas, até para ajeitar o batom, não utilizam mais o espelho, utilizam o celular. É sério, utiliza aqui o celular, aí passa o batom, coloca um filtro e sai na foto outra pessoa. Sai na foto sempre novinha. Essas rugas, sinais de expressão, já começa a colocar botox a partir dos 23 anos de idade, porque eu quero chegar com 40, novíssima. E a gente vive o tempo da total aparência, dos filtros, e é o filtro para tudo. Hoje tem que se ter filtro para se falar. Os pastores, eu tenho dito isso, um pastor que ele começa a dizer, olha, se não houver conversão, vocês irão para o inferno. As pessoas não querem ouvir isso. As pessoas vêm para a igreja, para elas em busca muito mais de uma orientação coach do que uma palavra espiritual, que vai ser extremamente confrontadora, que vai confrontar o jeito dela olhar o mundo, o jeito dela ser, o jeito dela pensar, o jeito dela agir. E o Evangelho é justamente isso. O Evangelho não é uma terapia psicológica, porque hoje na psicologia, os psicólogos, eles não podem falar a verdade. E eu gosto sempre de contar essa história que eu já contei aqui na igreja, né? De um rapaz que ele estava próximo a se casar. E aí ele chega num amigo dele e fala, cara, daqui 3 meses é o meu casamento, mas eu tenho um problema terrível. E o que é, meu amigo? Eu ainda mijo na cama. Como que eu vou casar fazendo xixi na cama? Gente, isso é difícil demais. Aí ele chegou, e o amigo dele falou, cara, isso daí é problema psicológico, cara. Você precisa de um psicólogo para resolver esse seu problema. Essa questão é totalmente psicológica, você vai ver. Essa sua incontinência urinária, você vai resolver com um bom psicólogo. Aí, os dois passaram uns 3 anos sem se ver. Quando os dois se encontram novamente, né?
Eles estão conversando sobre vários assuntos, aí ele vira assim e pergunta: e aí, meu amigo, aquele seu problema? Que problema? Aquele que você me falou pouco antes de você se casar? Não, qual é o problema? Não estou lembrado. Não, que você me falou que mijava na cama, que eu te falei para você buscar o psicólogo. Ele falou: não, cara, busquei uma psicóloga muito boa, e meu problema, graças a Deus que você me deu aquela dica, meu problema está totalmente resolvido. É mesmo, cara? Então você parou de mijar na cama? Que parei, hoje eu tenho orgulho de mijar na cama. Entendeu? Então, as coisas mudam por completo. Você tem a vida toda desastrosa, você é desobediente, cheio de razão, vitimista, culpa o teu pai e a tua mãe por causa dos teus fracassos e das tuas frustrações, culpa o governo, culpa a época que nasceu. Porque se eu tivesse nascido na época do meu pai, era muito mais fácil de passar no concurso público. Se eu tivesse nascido assim, culpa a era que nasceu, culpa isso, culpa aquilo todo. Mas ninguém consegue se confrontar, e o Evangelho, ele é confrontador, vai confrontar a nossa natureza pecaminosa, o nosso egoísmo, a nossa autoafirmação, vai confrontar isso tudo. O Evangelho existe para aniquilar tudo aquilo que é demoníaco em nós. E eu posso te dizer, uma grande parte do que habita em você é diabólico. Eu gosto sempre de citar João 10:10, né? Que ele diz que o ladrão vem senão para roubar, para matar e destruir. Pode abrir aí sua escritura, João 10:10. Está escrito que o diabo vem para roubar, matar e destruir, ou o ladrão? Abra sua Bíblia. Está escrito o diabo veio para matar, roubar e destruir? Não, está escrito ladrão. Porque a Escritura está sendo bem clara, e isso quando nos remete para a cruz do Calvário. No Evangelho de Lucas, quando Jesus ele é crucificado entre dois malfeitores, entre dois ladrões, nós entendemos claramente esta passagem, que na verdade este potencial destrutivo habita em nós mesmos. O ladrão, o diabo da tua existência, o principal diabo da tua existência é você. Quando você olha para o Evangelho, você entende isso, que você tem poder para matar, roubar e destruir a tua existência. Porque a igreja, inclusive, ela passou a culpar o diabo pelos seus problemas. Vocês já viram? Eu já vi pessoas, eu já vi crentes que carregam o inferno consigo, porque para tudo que olha vê demônio, para tudo que olha vê demônio. Eu sei de uma irmãzinha que ela entrava na casa das pessoas e falava: eu vi, vamos orar nessa cortina aqui, porque eu vi o diabo nessa cortina, eu vi o diabo atrás dessa televisão, eu vi o diabo atrás disso. Eu me recordo, uma amiga minha, que ela é filha de pastor também, e ser filho de pastor, você adquire muitas experiências nessa existência, nesse caminhar. E a gente que nasceu no Evangelho, a gente estava vendo tudo os bastidores. Ela disse que foi um pastor uma vez pregar na igreja dela, aí tinha um arranjo de flores postiças, essas flores artificiais, né? E aí o pastor virou assim e falou: olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, irmãos. Olha, presta atenção aqui. O diabo está naquele vaso ali, ó, naquela plantinha ali, ó. Porque aquilo ali não é de verdade, aquilo é de mentira. E o diabo que é o pai, gente do céu. Aí você olha para essas coisas e você para analisar, para pensar na terceirização. O humano que põe a culpa no diabo, em Deus, põe a culpa em todo mundo, mas não é capaz de se autorresponsabilizar. Que busca filtrar, que sempre olha para si, e a imagem que vê acerca de si mesmo é aquela imagem bonitinha, cheia de filtro, de Snapchat. Eu me recordo que uma vez eu encontrei um amigo meu na feira, ele: bora bater uma selfie aqui, deixa eu achar aqui um filtro bacana. Eu falei: que isso, cara? A gente tem que ter orgulho de mostrar nossa barba branca, nosso cabelo branco que está nascendo aqui, cara. Entendeu? Não é todo mundo que chega nessa idade, não.
Então bora mostrar nossas rugas. Ele ficou meio chateado, né? Bateu com as nossas rugas aparecendo. Aí eu publiquei isso, ele não queria nem que eu marcasse ele na foto, porque ele não queria que saísse, ele queria que saísse. E a gente tem uma mania de colocar um monte de filtro para se parecer bonitinho, para se parecer o mais ajeitadinho. A gente coloca filtros em relação ao que a gente pensa acerca de nós mesmos. Mas cara, eu não sou igual meu pai, igual minha mãe. Eu sou uma pessoa justa. Meu pai e minha mãe é difícil demais. Olha o tanto que eu sou melhor do que eles. Olha lá, Deus pegou meu pai e minha mãe e falou: eu vou fazer um upgrade para colocar no planeta Terra. E aí me fez. Cara, e você começa a se pensar mais do que todo mundo, mais do que todos. O outro é mais fofoqueiro que você, o outro é mais invejoso que você, o outro é mais aquilo, é tudo pior é no outro. Mas a gente não consegue se enxergar. A gente não consegue olhar para isso daqui. A gente não consegue perceber que a principal escatologia que nós vivemos é a escatologia pessoal. Nós estamos caminhando para a nossa autoextinção, para a nossa autodestruição. E só existe uma forma de ser salvo disso. E eu digo para você que é o poder do Evangelho, que vai te confrontar. É o poder do Evangelho que vai te convidar para o arrependimento. É o poder do Evangelho que vai te convidar para ser um marido melhor, um filho melhor, um pai melhor, um amigo melhor, que vai te convidar para ser um irmão melhor, que vai te convidar para ser a melhor pessoa possível, mas sempre olhando para si mesmo e não se enxergando bom. Porque um bom homem ou uma boa mulher, a primeira coisa que ele tem, a primeira visão que ele tem em relação a ele mesmo é a consciência de que ele não é bom. E no momento que ele tem essa consciência acerca de si mesmo, você nota que o tempo todo ele está melhorando. Quando ele vê a capacidade que ele tem na sua língua de produzir morte ou produzir vida, de humilhar ou de gerar algum tipo de ânimo em alguém, quando ele entende que a sua língua sempre é devastadora, quando ele entende tudo isso, ele se melhora. E a gente vai ter aqui um desenvolvimento, uma transformação de homens e mulheres que não foram criados para este tempo, que não foram criados para esta época passageira, mas que foram criados em Cristo Jesus para a eternidade. Porque nós somos seres da eternidade. Jesus não morreu na cruz do Calvário para te trazer um evangelho coach, para te trazer um evangelho que te ensina a cada vez amar a si mesmo, para te trazer um evangelho de bênçãos. Você acha que Jesus morreu na cruz do Calvário para te dar uma boa vida aqui? Um sacrifício que ressoa para a eternidade, para ficar nisso daqui que é passageiro. A morte de Cristo é para ecoar para a eternidade, e nós somos seres da eternidade. C.S. Lewis, quando ele escreveu O Grande Divórcio, e a gente pensa que é um livro sobre divórcio, né? Mas não, é um livro sobre a eternidade. Ele diz que quando... Já vou parar, tá, gente? Ele diz que quando nós adentramos um grupo de pessoas, eles estão numa Londres totalmente nebulosa, feia, e aí eles entram dentro de um ônibus. Esse ônibus os transporta para fora da dimensão do espaço-tempo e os leva para um ambiente da eternidade. Eu gosto muito da forma de C.S. Lewis traduzir a eternidade de modo lúdico, de modo divertido. E aí ele fala que aqueles homens e mulheres, quando entram naquele local, é um campo verde, lindo. E mais à frente eles percebem que tem atrás de uma montanha, tem uma cidade luminosa, mas que a luz é tão forte que eles só conseguem ver o resplendor, o fulgor daquela luz, mas não conseguem discernir. E quando eles começam a caminhar naquela grama da eternidade, os seus pés se cortam. E é tão sólida a eternidade, é algo que é muito mais sólido do que pode se imaginar aqui. E eles vão caminhando,
de repente um passa embaixo de uma árvore frutífera e quando cai aquela fruta que quase cai em cima dele, ele percebe que aquela fruta poderia esmagá-lo, porque ele não é sólido como é aquela realidade. A nossa realidade aqui é uma realidade fantasmagórica. A nossa realidade aqui é uma realidade frágil. É uma realidade como uma névoa, apesar de ser densa, mas é apenas uma névoa. Não existe nada de sólido no que há aqui. O que há de sólido existe apenas na eternidade, e nós fomos criados para essa eternidade, e para participarmos dessa eternidade nós precisamos abandonar aquilo que é apenas aparência, aquilo que é apenas projeção, aquilo que é apenas fantasmagórico, aquilo que é apenas vão, fútil, passageiro, para nós nos agarrarmos ao que é sólido e para nós podermos habitar eternamente com o Senhor. Fique de pé agora em nome de Jesus. Senhor Jesus, que o Senhor venha nestes dias difíceis nos solidificar. Que o Senhor venha nesses dias onde os homens têm diluído o seu caráter, para poder se adequar, para poder caber em qualquer recipiente, para poder caber no recipiente da ideologia A, da ideologia B, da ideologia conservadora, da ideologia liberal, da ideologia comunista, da ideologia marxista, da ideologia progressista, para poder ser aceito e caber nos seus lugares. Os homens têm se diluído e se tornado líquidos, quando nós, Senhor, fomos chamados no Teu Evangelho de pedras vivas, povo adquirido, nação santa, povo sólido, onde o nosso caráter não é dobre, onde o nosso sim é sim, o nosso não é não, onde nós de fato caminhamos, Senhor, solidificados pelo Teu amor que nos traspassou e que nos constituiu também pedras, participantes deste edifício que é a Tua igreja, Pai. Só assim, Senhor, nós estaremos prontos para adentrar a eternidade e nos firmarmos, Senhor, porque o que é palha, Senhor, será consumido pelo fogo, mas só aquilo que é solidificado vai se manter firme para a eternidade, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha nos constituir assim, Senhor, que o Teu Evangelho venha nos confrontar para isso, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nesse momento, queria chamar